Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula, vou apresentar os conteúdos que possam ser úteis no seu dia a dia profissional. Tratarei também de sugestões práticas em sala de aula com deficiente intelectual, exemplos de outras práticas e entrevistas com os professores. Essa disciplina aborda a prática do ensino da matemática, linguagem oral e escrita, numa perspectiva inclusiva por meio de estratégias lúdicas. Convido então você, neste momento, a imaginar uma sala de aula com 25 alunos, sendo que 2 apresentam deficiência intelectual. Esta é a sua sala. Agora pense, como você, professor, irá trabalhar de forma que colabore para uma prática inclusiva? E como você poderá contribuir para a aprendizagem de todos os alunos? Essa é uma prática possível em seu ambiente escolar? São muitos os questionamentos que trataremos de esclarecer no decorrer dessa videoaula e que lhe auxiliará a compreender o processo de inclusão com o ensino da matemática, linguagem oral e escrita. Destacaremos alguns pontos essenciais do assunto. Primeiro, um breve histórico sobre a concepção das deficiências. Segundo, entrevistas. Terceiro, o ensino da matemática numa prática inclusiva. E quarto, o ensino da linguagem oral e escrita. O quinto, temos práticas avaliativas para a inclusão. Você já deve ter ouvido que diversas definições foram usadas para tentar explicar a deficiência intelectual. Isso porque a concepção do deficiente intelectual estava ligada aos paradigmas vigentes em cada época. Na antiguidade, por exemplo, as crianças que nasciam com alguma deficiência não eram reconhecidas como humanas. Por isso, eram abandonadas ou até mesmo mortas. Na Idade Média, e sob forte influência da Igreja, as pessoas com deficiência eram compreendidas como almas possuídas pelo demônio. Mais tarde só, com a vinda do capitalismo, essas pessoas eram tidas como improdutivas para o mercado de trabalho. A história nos mostra que em tempos anteriores, a forma de conceber o deficiente intelectual ou qualquer outra deficiência estava ligada à concepção de homem, ao valor que ele dava ao ser. Você percebeu que o deficiente era visto com um forte preconceito, por isso eram todos excluídos, abandonados e afastados da sociedade. Não tinham chances para se desenvolverem, pois suas competências eram subestimadas. Hoje, com os avanços da ciência e a valorização do sujeito, tem-se trabalhado muito para tornar possível a inclusão em ambientes escolares, como também na sociedade. Numa conferência mundial sobre a necessidade educacional que aconteceu na cidade de Salamanca, na Espanha, em 1994, surgiu como resultado desta conferência a Declaração de Salamanca. Essa declaração contempla os direitos humanos e sinaliza os princípios de uma educação especial e uma pedagogia voltada à criança. Apresenta propostas para a educação especial a nível nacional, regional e internacional. Vou apresentar agora a vocês as ações que foram discutidas e implementadas a nível nacional. Política e organização, fatores relativos à escola, o recrutamento e treinamento de educadores, os serviços externos e apoio, áreas prioritárias e perspectivas comunitárias, requerimentos relativos a recursos. Os principais eixos que guiam a Declaração de Salamanca são: independente das diferenças individuais, a educação é direito de todos. Toda criança que possui dificuldade de aprendizagem deve ser considerada com necessidades educacionais de aprendizagem.
A escola deve adaptar-se às especificidades dos alunos e não os alunos às especificidades da escola. O ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a todas as crianças. Nesse momento, você deve estar se perguntando: como posso tornar possível a inclusão em meu ambiente escolar? Tornar possível a inclusão é possibilitar que o sujeito esteja com seus pares, compartilhando diferentes momentos de aprendizagem. A inclusão é necessária não apenas para receber o aluno deficiente, mas para que os demais alunos aprendam a conviver nesse meio com respeito às diferenças. Acompanhe agora as entrevistas realizadas com 5 professores da rede municipal de alguns municípios do estado de Santa Catarina. O grande desafio da escola de hoje é atender todos da melhor forma possível. A sociedade do futuro está aí e muitas são as inovações que permeiam as novas gerações no que se refere à educação de crianças, adolescentes, jovens, inclusive dos portadores de alguma deficiência. O Estado tem se preocupado em criar leis para atender o atendimento de todos os alunos considerados especiais, mas sabe-se que ainda existem muitas ações a serem realizadas para que o atendimento seja efetivo e com resultados considerados ideais. Quando se trata de adaptar espaço físico para atender os alunos com dificuldades de locomoção ou outra dificuldade de acomodação, precisamos voltar o olhar e considerar que tipo de dificuldade estamos atendendo. A maioria das construções data de anos passados, sem preocupação com os casos especiais. Hoje, os ambientes passam por adaptações, tanto na parte interna quanto externa. Ao receber alguém que necessite de auxílio quanto ao espaço para que seja bem recebido ou proporcione melhorias na aprendizagem, é preciso verificar quais são suas reais necessidades de adaptação. Vistas as necessidades, passa-se a oferecer tudo aquilo que se pode para auxiliar o aluno em sua locomoção, adaptação e aprendizagem. No que se refere ao ensino-aprendizagem, dizer-se preparado para o atendimento de deficiências considera uma utopia, até porque nunca um caso é igual ao outro. O que preparo para este pode não servir para aquele. Estar sempre atento às novas teorias, pesquisas e experiências é essencial para poder lidar com a diferença. Tenta-se de todas as formas criar situações que amenizem as dificuldades e que o aluno se sinta bem e progrida conforme o seu potencial de desenvolvimento. A formação do professor em relação aos casos especiais é imprescindível. O professor precisa conhecer a real situação do aluno para poder interagir e obter sucesso em seu trabalho. Quando recebemos alunos que revelam alguma deficiência, é preciso saber captar qual a sua real necessidade e encaminhar a profissionais competentes para uma avaliação. A formação do professor em relação aos casos especiais é imprescindível. O professor precisa conhecer a real situação do aluno para poder interagir e obter sucesso em seu trabalho. Quando recebemos alunos que revelam alguma deficiência, é preciso saber captar a sua real necessidade e encaminhar a profissionais competentes para uma avaliação. O professor sabe de sua ação pedagógica e consegue perceber dificuldades, mas não diagnosticar. Detectadas as dificuldades e seu grau, passa-se a dar um atendimento específico ao aluno. Como já anunciamos anteriormente, nunca uma dificuldade é igual a outra. Não se dá para ter algo pronto para oferecer. O caminho se constrói com a convivência, com o experimento, com tentativas e assim buscando recursos viáveis e adaptáveis a cada um. O bom atendimento é primordial. Todos nós gostamos de ser bem acolhidos. Quando nos sentimos bem, produzimos muito mais. O carinho, a atenção são molas propulsoras da motivação. Uma criança que tem atenção produz mudanças além de suas possibilidades. Mas é preciso observar que a atenção e carinho não podem ser sinônimos de dependência, e sim um impulso para que a criança adquira autonomia para que possa dominar suas dificuldades, adquirindo habilidades para cada vez mais ter domínio das ações que lhe proporcionem bem-estar.
Feitas essas observações sobre o espaço, ensino e atendimento, posso afirmar que minha escola atende alunos com dificuldades especiais. A primeira resposta já apresenta algumas soluções para esse questionamento. Dizer que tenho um ou outro aluno com deficiência é difícil. Temos alunos que apresentam dificuldades específicas e que nem sempre são diagnosticadas clinicamente. Ocorre que em toda a turma encontramos alunos que às vezes nos parecem difíceis e não são deficientes. Então, em primeiro lugar, cabe ao professor distinguir dificuldades de deficiências. Quando se deu o primeiro passo e eu identificar o tipo de aluno que tenho, vale um planejamento para começar a atender mais especificamente o aluno em sua dificuldade ou deficiência, em qualquer das áreas dos conhecimentos. Hoje, mais do que ler e escrever ou resolver problemas de ordem numérica, temos que nos preocupar com o desenvolvimento das habilidades comuns, leitura e interpretação de diferentes linguagens, escrita e expressão oral, análise e interpretação de fatos e ideias e a mobilização de informações, promovendo assim a integração entre as disciplinas e as áreas do conhecimento. O mais importante nesse processo é compreender como o aluno aprende e fazer intervenções que o ajudem a superar suas dificuldades em todos os sentidos. Caro acadêmico, falamos muito na educação sobre a educação inclusiva. Há muitos mistérios com relação a isso também. Mas se fizermos uma caminhada um pouco mais distante, em 2008, veremos que lá, neste ano, ocorreu o início, a transformação da educação inclusiva. Professora Maria Tereza Mantuan e demais personagens, grandes profissionais da educação, iniciaram um processo onde trouxeram a política educacional para a educação inclusiva. Em palavras de professora Maria Tereza Mantuan, em 2008 foi um grande marco para a educação inclusiva. Desta forma, podemos dizer que a educação inclusiva está hoje para a educação como o próprio aluno está para o professor, a sua base, a sua necessidade, a sua finalidade. Dentro desta situação, desta caminhada, podemos também perceber algumas dificuldades que nós, educadores, temos em sala de aula. Podemos pontuar algumas. A questão pedagógica e a própria questão estrutural. Será que as nossas escolas estão realmente preparadas para receber estas crianças? Como o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, está vendo o seu professor dentro da sala de aula junto a estas crianças? Temos muito o que amadurecer, temos muito o que trabalhar, mas para tanto temos também um belo caminho já realizado. Dentro da questão estadual, do nível estadual e municipal, vejo que as nossas escolas estão iniciando o recebimento de materiais e de profissionais. Estes profissionais estão sendo preparados. Podemos dar um exemplo do segundo professor. Este vem como um auxiliar, alguém que está ali para, junto com o professor regente, manter um trabalho onde a criança que possui as suas dificuldades também se sinta integrado nesta sala de aula, nesta didática de trabalho. Outro ponto importante a tratarmos também com relação à educação inclusiva é o jeito de trabalhar com estas crianças. Não podemos pensar nelas em um indivíduo isolado, e sim como mais uma criança que está ali para participar, para aprender, para estar incluída. Vejamos que a palavra inclusão, ela nos traz a ideia de estarmos aprendendo e participando juntos, nunca deixando o incluir simplesmente em deixá-lo na sala de aula sem que haja uma participação efetiva. Para isso também é necessário que o professor esteja muito integrado à sua turma e também perceba
que esta criança é parte integrante de todo o seu processo, de toda a sua turma. Você não está sozinho, ele não está sozinho. Cada um necessita da ajuda. Ele de você, professor, e o professor desta criança. Assim, todos estarão trabalhando de uma forma humanitária, humanizada. Com base em minha experiência docente, observei em mais de 5 escolas em que trabalhei que elas não estão preparadas para receber esses alunos com necessidades especiais. Elas têm que oferecer os recursos necessários para que o professor proporcione uma aprendizagem significativa para esses alunos. Tenho um aluno com deficiência mental. Na minha prática de ensino, procuro adaptar os conteúdos escolares de acordo com as possibilidades do aluno, levando em conta o que ele conhece. Mas em minha sala de aula, nem sempre conto com a ajuda do segundo professor. Quando isso acontece, tenho muitas dificuldades para repassar os conteúdos e integrar esse aluno junto à turma. Em primeira instância, precisamos entender que o relacionamento com a diversidade é uma experiência positiva, pois nos permite reconhecer que as limitações é algo intrínseco ao ser humano, e não somente das pessoas com deficiência. Acredito que estar preparada é estar aberta à inclusão de todas as pessoas no espaço educacional, independente de ter uma deficiência ou não. Sabemos que muito ainda precisa ser feito, porém creio que tanto a escola que eu atuo quanto as demais devem estar atentas à legislação que garante o acesso e permanência das pessoas com deficiência no ensino comum, e que as mesmas devem garantir um espaço arquitetônico adaptado, o ensino que dê conta de toda a diversidade e que garanta um atendimento às suas necessidades específicas. No momento, não tenho nenhum aluno com deficiência intelectual, porém estou à frente da coordenação num centro de educação infantil e sei da importância de ressaltar que todas as crianças, independente de suas limitações, devem ter acesso às mesmas práticas pedagógicas. Percebo que além de um espaço físico adequado e recursos pedagógicos que permitam um processo de aprendizagem mais significativo, também precisamos de mudanças de atitude. Estas mudanças podemos chamar de quebra de paradigmas, ou seja, a construção de novos conceitos perante as pessoas com deficiência e uma reflexão das nossas práticas pedagógicas e, por que não, a descoberta do verdadeiro significado deste movimento chamado inclusão. A escola não está organizada para receber os alunos com deficiência, pois quando nos reportamos aos espaços arquitetônicos, não são adaptados. Sem rampas de acesso, os banheiros não são apropriados, as portas não têm tamanho adequado. Quanto aos materiais e recursos pedagógicos utilizados em sala de aula, são adaptados conforme a necessidade de cada aluno. Na sua grande maioria, essas adaptações são realizadas pelos próprios professores, pois muitas vezes a escola não possui recursos financeiros para adquiri-los. Quanto aos professores, ainda não possuem formação continuada nessa área. As poucas informações e recursos que possuímos são feitos de acordo com o interesse de cada um, com recursos financeiros próprios. Tenho um aluno com deficiência em sala de aula. Nas atividades de rotina em sala de aula, ele participa de todas. Algumas são adaptadas, outras ele precisa de atenção especial, necessitando sentar ao lado, auxiliando-o. Muitas vezes, os próprios colegas dão auxílio nas atividades. Nesse caso, não tive muita dificuldade, a adaptação foi tranquila, assim como as atividades de rotina em sala de aula. Sim, tenho um aluno com deficiência em sala de aula. Nas atividades de rotina em sala de aula, ele participa de todas. Algumas são adaptadas, outras ele precisa de atenção especial, necessitando sentar ao lado, auxiliando. Muitas vezes, os próprios colegas dão auxílio nas atividades. Nesse caso, não tive muita dificuldade. A adaptação foi tranquila, assim como as atividades de rotina em sala de aula. Independente da capacidade intelectual do aluno, deve-se ensinar a matemática por meio do material concreto, em que os alunos vivem seu pensamento lógico-matemático, experimentando por meio de jogos e brincadeiras suas hipóteses e construções. É importante que os alunos aprendam a organizar e classificar materiais ou determinado objeto numa ordem. Exemplo,
por textura, cor, tamanho, espessura, antes de iniciar a relação da quantidade. A seriação deve ser trabalhada com os alunos antes de iniciar a quantidade. Não só para alunos que apresentam deficiência intelectual, mas para todos os demais alunos. Essa prática favorece a formação do pensamento lógico-matemático. Ao planejar atividades de matemática, o professor deve considerar primeiro as ações mais simples para gradativamente ir passando às mais complexas. Por exemplo, trabalhar a seriação para depois explorar a quantidade para mais tarde iniciar as contas de soma e assim por diante. Antes de chegar às operações de multiplicação e divisão, as demais operações devem estar muito bem estruturadas mentalmente para a criança. E para isso, o professor deverá compreender a sua lógica, conhecer bem o seu aluno, suas limitações e suas potencialidades. O professor deve ser sempre muito observador, principalmente quando se trata do aluno com deficiência intelectual. Sabemos que a aprendizagem da leitura e escrita para a criança que apresenta deficiência intelectual pode ser um grande desafio para o professor. Não é tarefa fácil, mas é possível. E para tornar possível, é necessário que o docente tenha paciência em relação ao tempo de aprender, o tempo de aprender deste aluno. Há algumas estratégias que podem auxiliar a aprendizagem do aluno com deficiência intelectual que vou expor a vocês agora, com base nos estudos de Rosana Ramos. Atividades com a leitura e escrita. Por exemplo, sentar os alunos em dupla para que realize a leitura do texto. Um outro exemplo, a leitura deve ser feita em voz alta pelos alunos, cada um por vez. Deve montar um caderno de anotações de leitura que pode ser feito em casa e registrado em sala. Coloque o livro a ser lido e o caderno de registros em uma bolsa e envie para casa a fim de que as crianças leiam e escrevam. Segundo Ramos 2010, essa prática estará contribuindo muito para que a cultura letrada circule mais intensamente. Mesmo que os alunos ainda não dominam o código escrito, devem fazer o registro pedido na tarefa. No terceiro item, abordaremos práticas avaliativas para a inclusão. Como avaliar o deficiente intelectual? Bom, as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica salientam a importância da avaliação como forma de contribuir para a percepção das necessidades de cada aluno. Para isso, é necessário considerar em sua prática pedagógica algumas atitudes muito importantes. Não comparar um aluno com outro, levar em conta a subjetividade do aluno. Cada um tem seu tempo de despertar. De acordo com a LDB, a avaliação deve variar conforme o grau da deficiência de cada aluno. E isso quer dizer que cada aluno com deficiência intelectual que não consegue escrever poderá ser avaliado pelo desenho ou mesmo pela sua fala. A avaliação não é um ato isolado, pelo contrário, necessita de um conjunto de análise e observações. O autor Lucchesi, 2010, nos diz que a avaliação é um ato amoroso, pois lida com atitudes que acolhe, que interage e que inclui. Nesse sentido, o professor que se compromete em estimular as potencialidades do seu aluno, estudando a melhor forma de chegar até ele, estará contribuindo para desenvolver a sua autoconfiança e, consequentemente, sua aprendizagem. No entanto, temos que ter o cuidado para não direcionar a avaliação somente considerando o conteúdo, pois avaliar não é classificar, mas é observar, acompanhar e interagir, enfocando sempre no desenvolvimento do aluno. Eu gostaria de encerrar com um grande exemplo de uma escola que tive o prazer de acompanhar pessoalmente durante 20 dias. Em janeiro de 2012,
realizei a pesquisa de mestrado na Escola da Ponte, que se localiza em Portugal. Essa escola tem em média 210 alunos, é estadual e vem demonstrando uma prática diferenciada, fato que vem despertando o interesse de muitos educadores. A escola recebe visitas diariamente e é apresentada pelos próprios alunos, que falam com propriedade sobre seu projeto educativo. Seus princípios baseiam-se em 3 grandes eixos: responsabilidade, autonomia e solidariedade. E se você pensa que fica só no papel, se engana. Esses 3 eixos são percebidos entre os alunos, professores, funcionários, pais, assim como em todas as práticas, projetos e ações que desenvolvem nessa escola. E sabem por quê? Porque tudo é discutido com os alunos. Os alunos fazem parte do dia a dia dessa escola. Esses alunos não são divididos em séries, mas em grandes núcleos que são iniciação, consolidação e aprofundamento. Esta não é uma divisão, mas é uma adequação ao ambiente físico que não permite um trabalho no mesmo espaço. As crianças trabalham em grupos com diferentes idades. Quero agora relatar uma das experiências entre tantas nessa escola. Estava no núcleo da iniciação quando observei que havia, entre outros alunos, um que apresentava algum tipo de deficiência, mas me concentrei num com a síndrome de Down. Percebi que todos estavam em silêncio realizando alguma atividade. Lá, os alunos escolhem a atividade e de acordo com o conteúdo que se comprometem a estudar. Este aluno parecia estar envolvido em seus afazeres até o momento que deixou tudo de lado e passou a observar os colegas, se afastando dos seus objetivos. Passado algum instante, vi levantar do seu lugar uma menina do grupo ao lado. Dirigiu-se ao colega que apresentava síndrome de Down e o abraçou e ofereceu ajuda. O menino abanou a cabeça com um gesto de sim e sorriu. Saíram juntos para tomar água e quando voltaram, a menina apontou seu lápis e organizou seus pertences. Fiquei encantada pela sensibilidade dessa menina, mas mais encantada pelo fato de que isso ocorre nessa escola de forma natural. Nenhum professor solicitou que ela fizesse isso, ela própria percebeu. Vejam, um professor que valoriza em seu fazer pedagógico uma prática para todos, estará contribuindo também não só para a sua comunidade escolar, mas para uma sociedade mais solidária e fraterna. Espero que tenha contribuído um pouco para a sua prática em sala de aula. Lembre-se, educar deve ser sempre um ato de amor. Como dizia Paulo Freire, pense nisso e até a próxima videoaula.